Capítulo 530. O pesadelo apareceu ao lado da longa mesa de bronze. Ele era um homem na casa dos 30, com cabelos pretos e olhos azuis, rosto longo e fino, e dobras nasolabiais óbvias. Tinha uma barba que não era muito espessa na boca e no queixo. À medida que a dor e a distorção diminuíram, ele pressionou a mão contra o peito e fez uma reverência solene. Comparado com o sem rosto de antes, o pesadelo obviamente não era tão confuso e fraco depois de ser libertado. Não se sabia se o aprimoramento do caminho meia-noite para a alma era mais forte do que o caminho do vidente, ou se era porque o processo de pastoreio só aconteceu recentemente. Klein suspirou silenciosamente e começou a perguntar através da canalização espiritual: por que você morreu nas mãos de quilangos? O canto da boca do pesadelo se curvou ligeiramente, revelando um sorriso amargo. Eu sou um luva vermelha dos falcões noturnos. Eu estava rastreando um monte de crônicas antigas originadas de uma tumba imperial de Balan. Suspeitamos que estivessem relacionados com o motivo do falecimento da morte. Descobri que parte dela poderia ter caído nas mãos de um magnata em particular, então liderei 2 companheiros e embarquei no navio em que ele estava. Infelizmente, fomos atacados pela frota de quilangos quando estávamos prestes a iniciar uma investigação. O que aconteceu com seus companheiros? Klein perguntou subconscientemente. O pesadelo disse em um tom levemente angustiado: originalmente tivemos a oportunidade de partir e até matar quilangos através de nosso habilidoso trabalho em equipe, mas nosso navio afundou e tivemos que embarcar em um barco salva-vidas. Todos morreram. Não, eles foram mortos no cumprimento do dever. Que a deusa o abençoe. Klein desenhou uma lua vermelha interiormente. Isto tornou-o mais consciente da grande diferença entre lutar no mar e lutar em terra. Os fatores ambientais eram de importância crítica. Beyonders que não eram do caminho do marinheiro estariam em grande desvantagem. Se não fosse pelo fato de o tapete voador ser enorme, pesado e lento, tornando-o um alvo fácil, Klein teria optado por mantê-lo e dar dinheiro a Danites. Felizmente, tenho a bexiga de um Murloc. Posso encontrar um artesão para criar um item místico que me permita nadar debaixo d'água. Infelizmente, é muito difícil encontrar um artesão. A maioria deles é da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, e não há muitos não afiliados. Caso contrário, os itens místicos não seriam tão raros. Se a situação for difícil, vou pedir ajuda ao Senhor enforcado. Klein olhou para o pesadelo que havia sido morto no cumprimento do dever e disse suavemente enquanto se recostava: qual é o seu nome? Que desejos não realizados você tem? A figura do pesadelo já estava se dissipando lentamente. Ao ouvir a pergunta de Klein, ele disse com um sorriso: meu nome é Davi Raymond. Perdi meus pais, esposa e irmãos num incidente de magia negra, deixando-me com apenas uma filha, Neelo. Ela nasceu em 1330 e é uma menina muito adorável. E lamento dizer que, para investigar a verdade sobre o incidente da magia negra, juntei-me aos falcões noturnos e mais tarde tornei-me um luva vermelha. Não consegui ficar com ela, fazendo com que ela perdesse o pai ao lado da mãe. Acredito que a igreja com certeza lhe dará minha pensão e secretamente lhe dará uma certa ajuda. Não estou preocupado com a vida dela, mas só espero vê-la entrar num salão de casamento sob o testemunho da deusa, para ter sua própria família e não se sentir mais sozinha. Já estamos no ano de 1350. Ela pode já ter um cônjuge. Klein suspirou melancolicamente e disse. O tempo voa, Davi Raymond murmurou em resposta. Diga a ela que todos os culpados foram punidos e que morri por causa de um acidente. Não há mais necessidade de odiar ninguém. Diga a ela que papai a ama e que papai sente muito.
Sua figura tornou-se cada vez mais transparente e ele estava prestes a desaparecer. Klein fechou os olhos e perguntou: onde ela mora? Qual é o nome do magnata que colecionou as Crônicas da Morte? Moramos na cidade Conan, no condado de Desi. É uma bela cidade litorânea, com ricas plantações de borracha crescendo nas proximidades. Se ela não se mudou, então estará morando na rua Indus Vermelho, número 67. O nome do magnata é Jimmy Necker. Ele deveria ter caído nas mãos de Quilangos também. Antes de Davy Raymond terminar de falar, sua figura já havia desaparecido completamente, deixando apenas um objeto preto profundo semelhante a uma joia na superfície de sua luva. Klein assistiu silenciosamente à cena e, depois de alguns segundos, levantou a mão direita e bateu 4 vezes no peito no sentido horário. Ele então disse em voz profunda: se houver uma chance, visitarei sua filha e verei como ela está. No palácio que parecia a residência de um gigante, a névoa era interminável, sem ondulações, e eternamente imutável. Klein deixou de lado a característica Beyonder de Davy Raymond, esfregou a testa e voltou sua atenção para as Crônicas da Morte. O caminho da morte e o caminho da meia-noite podem ser trocados em sequências altas. Não há nada de estranho no fato de a Igreja ter enviado pessoal para investigar as crônicas correspondentes. Eu me pergunto se Jimmy Necker está morto ou não. Preciso descobrir. Se ele já morreu em um caso trágico e a herança caiu nas mãos de Quilangos, isso exigirá que eu investigue do lado do pirata. A tripulação de Quilangos agora pertence à contra-almirante da peste, Tracy. Como envolve a morte, pode ajudar o Sr. Azik. Klein decidiu verificar pessoalmente e, se encontrasse alguma dificuldade, poderia escrever diretamente para a potência. Depois de limpar sua mente, ele rapidamente retornou ao mundo real e usou o ritual para invocar a fome rastejante de volta. Depois de tudo feito e vendo que já estava ficando tarde, desistiu de tentar recuperar o sono. Ele decidiu resumir as experiências e lições da operação da noite anterior. A maior lição para Klein foi que ele superestimou a paciência dos punidores mandatários. Ele originalmente esperava que, mesmo que tivesse havido um acidente no início, os punidores mandatários seriam capazes de contê-lo e esperar que o verdadeiro alvo, o verdadeiro protagonista, Steel Mavet, aparecesse. Quando isso acontecesse, eles definitivamente teriam usado o artefato selado, que pode atrair muitas pessoas para um sonho, restringindo todos os Beyonders não afiliados que se envolveram na luta. Quanto a mim, devido à minha singularidade, seria capaz de detectar que estou dormindo e escapar à força. Então, eu poderia ter lidado com Steel Mavet e seus ajudantes de maneira serena, completando a conquista de uma morte instantânea, e também trazer 2 cadáveres comigo. No entanto, assim que o incidente aconteceu, aquele bando de irmãos irascíveis invadiu. Eles nem deixaram nenhuma equipe reserva para ficar atentos a quaisquer contingências. No máximo, eles deixariam o portador do artefato selado ficar além da periferia, com 1 ou 2 guardas. Quanto mais Klein pensava, mais ele ficava sem saber se deveria rir ou chorar. Se não fosse porque o grupo de piratas de Steel, que era mais cauteloso e tinha pelo menos 2 Beyonders, bem como todos os seus fantoches e zumbis para impedir os punidores mandatários que poderiam tê-los perseguido, Klein provavelmente teria se encontrado numa situação de 2 contra 5. Se isso tivesse acontecido, teria optado por desistir e se engajar diretamente em uma mudança estratégica. O que deixou Klein mais satisfeito foi o fato de ele ter feito um ótimo trabalho ao fazer preparativos específicos. Esse era o hábito profissional de um mágico. Como ele sabia há muito tempo da senhorita Sharon e Marik sobre as características das primeiras 5 sequências do caminho mutante,
Klein estava bem ciente de que Stilmavet, que havia passado pela sequência lunático, poderia usar fatores irracionais para resistir a qualquer interrupção e influência Beyonder em sua mente. Ele teve uma resistência muito forte nesse aspecto, portanto, desistiu de usar o poder e frenesi do dragão da alma do psiquiatra, bem como o pesadelo, que era claramente mais fraco do que o artefato selado do punidor mandatário, e em vez disso se concentram na perfuração psíquica do interrogador e nos poderes de purificação do sacerdote da luz. A perfuração psíquica não era um poder Beyonder que perturbava os pensamentos e afetava a alma, mas um meio de atacar diretamente o corpo espiritual. Em essência, o outro efeito agiu no corpo do coração e da mente, e teve como alvo o corpo da alma. Havia uma clara diferença entre os dois. Se qualquer parte desse combo não conseguisse acorrentar de alguma forma, Stilmavet teria sido capaz de se recuperar, tornando impossível matá-lo rapidamente. E nesse ambiente, isso significaria fracasso. Sim, eu também usei a característica do caminho de se perder em seus desejos, facilitando a compreensão de suas emoções. Eu acreditava que uma vez que eles sofressem um ataque psíquico, haveria uma grande chance deles contra-atacarem em loucura, sem qualquer consideração de mais nada. Na verdade, a maneira mais segura de lidar com um zumbi é preparar palitos de fósforo ou usar o Blazing Danites. Usarei salto flamejante e luz da santificação, irritando Mavet. Isso fará com que ele queira lutar, mas será completamente incapaz de alcançar seu oponente. Ele não escaparia mesmo se quisesse. Basta enviar uma bola de fogo e eu o alcançarei. Infelizmente é uma perda de tempo e a situação não permitiu. Klein suspirou, tirou o relógio de bolso, abriu e verificou a hora. Vendo que eram quase 9 horas da manhã, girou a maçaneta da porta e saiu do quarto. Nesse momento, Danites estava deitado em uma cadeira reclinável, produzindo roncos que pareciam uma máquina a vapor funcionando na sala. Ele estava bastante alerta, abrindo os olhos e sentando-se assim que Klein saiu. Você vai sair? Danites perguntou quando viu German Sparrow tirar o chapéu do cabide. Sim, Klein manteve sua personalidade e não explicou suas ações. Quanto a mim, Stilmavet e seus homens estão quase todos mortos, então não preciso mais me preocupar com isso. Mesmo que o jornal não publique a notícia, eu mesmo posso divulgá-la. Havia piratas e aventureiros ociosos que usariam isso como material para se gabar, espalhariam o assunto pelo mar e acabariam informando a capitã. Esse monte de merda de cachorro não pode fazer nada além de beber e se gabar, mas mesmo assim, eles ainda têm sua utilidade. Danites pensou por um momento, então perguntou enquanto secretamente sentia uma sensação de medo: Sr. Sparrow, posso sair agora? Klein revelou um leve sorriso. Você sempre foi livre. Isso mesmo, desta vez não fui pego por ele. Eu só estava procurando ajuda, sempre fui livre. Danites ficou atordoado por um momento, depois ficou encantado. Mas naquele exato momento, ele ouviu a voz de German Sparrow voando levemente em sua direção. Mas isso acaba agora. Ah, o quê? Danites parecia confuso. Ele levou nada menos que 3 segundos para entender o que German Sparrow queria dizer. Ele foi capturado novamente. Por quê? Danites perguntou com raiva e magoado. Klein colocou o chapéu e disse em voz baixa: Quero conhecer sua capitã. Danites arregalou os olhos, levantou-se abruptamente e gritou: O que você quer? Esse sujeito está um pouco agitado demais. Klein respondeu calmamente: Tenho algumas coisas para perguntar a ela. Ponto.